Obviamente é um tema da minha especialidade, mas também é um tema muito vasto e possivelmente nem sempre poderemos ter escolhido a parte, digamos assim, da Companhia de Jesus, porque ela é tão extensa e tão vasta, e eu escolhi, digamos, aquilo que me pareceu talvez, atendendo ao título que foi também o Dr. Miguel Castelo Branco que sugeriu, que eu nesta questão de títulos confesso que nem sempre tenho assim muito jeito para os escolher, e escolhi uma temática que tem a ver o espaço, sobretudo geográfico, quanto a mim, onde a Companhia de Jesus teve um dos maiores significados. Talvez de maior dificuldade em se inserir neste espaço, que foi o Oriente, e a partir daí mostrar perante as adversidades que a Companhia de Jesus teve, mas como foi através dela que a cultura portuguesa e a questão do catolicismo também se foi enraizando. E é sobre tudo isto que estamos a falar. E como o Dr. Rafael disse, a forma como Portugal se foi estabelecendo no mundo, que nem sempre foi fácil, foi através da ação da coroa, mas obviamente nem sempre a coroa portuguesa conseguiu sozinha alguns pilares para tornar possível essa construção daquilo que ficou conhecido como o Império Colonial Português. E, portanto, vou tentar dar um pouco essa panorâmica de como a Companhia de Jesus se foi estabelecendo. Como sabem, e certamente esta matéria também não é nova, porque vai ser dada ao longo dos estudos secundários e também na universidade, sobretudo para quem tira humanidades, nós temos um império, ou o Império Português foi um império muito disperso. Não foi um império contínuo, espalhou-se, foi extremamente difícil, por vezes, sustentar esse império, porque era, sobretudo, um império dispendioso. O que fez na altura, ou trouxe na altura algumas dificuldades, hoje digo eu que será uma vantagem, uma vez que a cultura e a língua portuguesa, por essa sequência dessa dispersão, acaba por se manifestar de uma maneira também ela, na atualidade, muito dispersa. Por isso é que o português hoje se fala em tantas partes do mundo, em tantos continentes, e isso deveu-se, obviamente, a essa dispersão que constituía, digamos, o Império Português. Obviamente, a coroa, e sabemos que era o pilar da construção, mas teve, sobretudo, a Igreja também nessa mesma orientação. Obviamente que a Companhia de Jesus não está no início, não está logo no início presente na construção do Império, porque ela só surge nos anos 40 do século XVI, quando ela começa a ter a sua dinâmica, e, portanto, o Império é muito anterior, a sua construção é muito anterior, pensando em Ceuta, 1415, pois nessa altura a Companhia ainda não existia, não é? Outras ordens foram dando contributo nessa mesma construção. E, portanto, a Companhia surge já em pleno Império, portanto, em plena Era Moderna, é uma ordem que surge naquilo que nós designamos a Era Moderna e surge já com outra preparação e uma outra preocupação, muito diferente daquela que vinha da época medieval, daquilo que eram os franciscanos, daquilo que eram os dominicanos. Ela surge preparada, digamos assim, para ter um programa, ou prepara um programa, uma nova missão na construção desse projeto que foi delineado por o seu fundador, Inácio Loyola, e com ele, obviamente, outros se lhe juntaram. E digamos que a Companhia de Jesus se ajudou a construir esse império, esteve ao lado da coroa portuguesa, nesse dito império, enfim, que tem suas fronteiras, e todos nós sabemos o que é o Estado português do Oriente, ou o que constitui o império, mas também sabemos que a Companhia de Jesus ultrapassou muito essa fronteira do dito Império da Coroa. Nem sempre se situava, ou nem, não se situou exclusivamente junto da Coroa, ultrapassou. Por isso é que a cultura portuguesa, a língua e a religião, também o catolicismo, ultrapassa essas mesmas fronteiras daquilo que nós designamos de Império Português. Portanto, se a Companhia de Jesus, quando parte para este projeto ultramarino, acompanhou a coroa portuguesa, muitas das vezes serão os representantes da coroa portuguesa que vão atrás da Companhia de Jesus para aí também desenvolver, digamos, o seu projeto. Portanto, nem sempre é a Companhia de Jesus que vai atrás do poder político ou até económico, mas também encontramos o contrário. Muitas das vezes as autoridades políticas irão atrás da Companhia de Jesus, porque a Companhia de Jesus vai ser essa tal porta que vai dar a entrada à presença portuguesa. E por isso eu digo sempre que é um pilar, e foi um pilar estruturante no Império Português, particularmente naquilo que passa no Império Oficial, o dito Império Oficial, porque nós sabemos, temos um Império oficioso, aquele que ultrapassa também as fronteiras. E, portanto, seguiu
como eu tenho aqui nesta observação, portanto, seguiu, efetivamente, ou ultrapassou bastante esse império português, onde a coroa portuguesa não tinha grande representação. Trago apenas aqui dois mapas, enfim, não estarão muito visíveis, mas para vermos o que era no século XVI o império português, como eu disse, litoral, disperso, não é? Claro que a Companhia de Jesus andava por todos os espaços. Obviamente teria mais relação a alguns espaços, porque nem sempre foi fácil gerir as sensibilidades das diferentes ordens, porque também havia competição e rivalidade nas ordens, na orientação espiritual das cristandades que já existiam ou que se criaram depois da chegada dos portugueses, porque nem sempre os franciscanos e os dominicanos reagiram bem à chegada dos jesuítas. Por vezes houve necessidade da coroa de estabelecer, digamos assim, regras. Mas, de alguma maneira, a Companhia de Jesus estabeleceu-se por todo o Império, mas teve mais significado em algumas regiões que outras ordens, digamos assim. E nós encontramos-la, talvez, num espaço mais disperso, como é o Japão, como é a China e outras regiões, onde, obviamente, e sabemos que o governo português do Oriente começa na rota do Cabo, sem dúvida, e vai até ao Japão, mas sabemos qual era a presença militar, ou melhor, não existia no Japão portuguesa, no entanto havia uma fortíssima presença religiosa, sobretudo baseada na Companhia de Jesus, e claro também em algum comércio que se ia fazendo, mas não podemos dizer que aquilo tivesse sido, e que não foi certamente uma conquista, ou que estivesse sob o domínio, digamos, da coroa portuguesa. Mas seja como for, ela ultrapassou esta linha rosa que aqui está para entrar muitas das vezes no interior destes continentes, onde atuava à sua sorte, nem sempre e quase sempre não tinha nestas regiões, não tinha qualquer proteção régia, e daí que tivesse, muitas das vezes, arranjar formas de subsistir, não só de entrar, mas também aguentar muitas das missões que a Companhia de Jesus, digamos assim, vai fazendo. E é mais um mapa, prevemos, enfim, com esta dispersão e toda esta variedade de culturas que se vão cruzar com a cultura portuguesa e que nem sempre o modelo que se adaptava, deste encontro de cultura que se adaptava ou bem adaptar no Brasil, será o mesmo que se adapta em África, no Oriente. Porquê? Porque o substrato, as culturas destes espaços são diferentes e tem que haver alguma sensibilidade por parte tanto da coroa, mas sobretudo das ordens religiosas e particularmente da Companhia de Jesus, para poder, digamos assim, iniciar este projeto cultural, este projeto missionário. Seja como for, ela surge aqui em Portugal, é uma ordem que eu digo de apoio régio. Foi Dom João III que apoiou a entrada da Companhia de Jesus, não é uma ordem mendicante, vive de renda régias, portanto isso é logo uma vantagem que deu à ordem, partiu com condições económicas que outras ordens, portanto, não tinham, e conseguiram construir colégios e universidades, etc., e que lhe permitiram, digamos assim, essa mais-valia para desenvolver o tal projeto já iniciado em França e que depois aqui encontra, digamos, o apoio da coroa portuguesa. Por isso, o primeiro missionário partiu para o Oriente, todos conhecem São Francisco, na altura não era santo, Francisco Xavier, em 1542, ainda a ordem estava no seu início, já ele tinha condições para partir, digamos, para o Oriente. Se não tem sido esse apoio que a coroa portuguesa lhe deu, certamente não teria havido, talvez, esta facilidade. Obviamente que a preparação que eles tinham, todo o projeto que eles vão desenvolver, permitem também, digamos assim, esse sucesso. Mas não vamos estar aqui a começar tudo aquilo que eles vão fazer, porque não haveria tempo, mas só para dizer que ao longo, isto aqui uma espécie de uma síntese já, de 215 anos, falando até à primeira extinção, porque a Companhia de Jesus foi extinta, reapareceu, há de ser, enfim, teve uma série de problemas, mas até esta primeira extinção, que é 1759, construiu 30 colégios, enfim, escolas por aí fora, não só em Portugal, como no espaço ultramarino. Vamos encontrar a ordem, portanto, nestes 200 e tal anos, no Oriente, na América, em África e, obviamente, claro, aqui também, em Portugal, também, digamos assim, tinha também a sua importância e teve a sua importância, nomeadamente à frente das universidades, como foi a questão da Universidade de Évora, que lhes foi entregue, ou também Coimbra, portanto, e para além dos colégios todos que também vai, digamos assim, abrir. Portanto, distingue-se muito, foi uma ordem que se distinguiu muito no ensino, obviamente na missão, na questão da evangelização, sem dúvida nenhuma, mas uma das metodologias que passou efetivamente por ser esse apego
e esse interesse que a Ordem dedicou, digamos assim, ao ensino. Depois, enfim, de uma panorâmica, e certamente haverá questões que podemos vir, digamos assim, esmiuçar, vamos ver aqui alguns quadros, alguns exemplos dessa dificuldade que a Ordem teve, ou dessas metodologias que eu disse era diferente dos franciscanos, era diferente dos dominicanos, que ela utilizou para que o cristianismo, para que o catolicismo tenha tido, digamos, sucesso em algumas regiões. Porque podia falarmos aqui de tudo no Brasil e da África, mas as metodologias que a Ordem usou, embora a Ordem seja formada, preparada, maioritariamente na Europa, mas também sabemos que colégios como Macau ou em Goa, muitos aí também iam receber uma formação, muitos dos missionários, mas sabemos que aqui no caso da Europa todos recebiam a mesma formação, mas isso não fez com que depois no terreno muitos dos jesuítas não se tenham de facto adaptado e tenham construído os próprios mecanismos nessa ação missionária e que também nem sempre foi pacífico, dentro da própria Ordem, muitas das cedências ou metodologias que eles vieram, digamos assim, usar. E trago aqui, já vou explicar um pouco mais, que são duas figuras conhecidas, dois missionários não portugueses, é verdade, os dois são italianos, dos mais famosos, um mais talvez do que outro, mas eu gosto mais do segundo, também gosto do primeiro, mas acho que o segundo teve mais dificuldades na sua missão. Eu tenho ali uma missão, um novo conceito, aquilo que eu já expliquei, o mundo é outro, a realidade é outra, nada tem a ver com o espaço medieval e, portanto, as necessidades são outras nos missionários e no papel que se exige ao missionário, a questão das culturas, tudo isso, enfim, exige uma outra dinâmica. Neste caso concreto, e olhando em termos do Oriente, como eu disse, tenho aqui dois missionários italianos, este primeiro, o Matteo Ricci, o segundo, o Roberto de Nobile. São dois missionários, como eu disse, italianos, sem dúvida, mas ao serviço da coroa portuguesa. Certamente todos já ouviram falar do padroado português, do padroado régio, e sabem como a coroa portuguesa tinha essa responsabilidade de missionar. Não era só descobrir ou conquistar, depois o rei tinha por obrigação também de missionar, cristianizar, digamos assim, essas populações. E, portanto, aqui não interessavam na questão da Companhia de Jesus, não tinham por ser portugueses, eram missionários da Companhia, a nacionalidade, eles eram de muitas nacionalidades, se bem que na sua grande maioria, e nós hoje formos fazer esse levantamento, porque existe esse levantamento, dos missionários que estiveram ao serviço da coroa portuguesa, sabemos que na sua maioria eram de nacionalidade portuguesa. Mas claro que não significa que não houvesse também espanhóis, não houvesse italianos e outras nacionalidades. Mas houve sempre essa preocupação, e nós sabemos a grande rivalidade entre Portugal e a Espanha, e houve sempre muito essa preocupação de respeitar que os missionários que missionassem naquilo que era o espaço português, ultramarino, fossem também de nacionalidade portuguesa. Se bem que temos espanhóis e italianos, até porque creio um número, ou os missionários, de maior destaque, e penso que ele não quer estar agora aqui também, mas penso que sim, a nacionalidade seguinte, acho que era italiana, ao serviço da coroa portuguesa. E talvez para evitar esse problema antigo que Portugal teve sempre com a Espanha, não é? E que houve sempre essa conflitualidade em termos de disputa, não só a nível europeu, dos dois países, como também no espaço ultramarino. Mas seja como for, nós encontramos missionários que não são portugueses, mas que estavam ao serviço da coroa portuguesa, ao serviço do padroado português e que se destacaram na implementação, quer da cultura, quer da língua, fora, portanto, de Portugal. E estes dois, o Matteo Ricci e o Nobile, tiveram talvez das missões mais difíceis de levar o cristianismo fora da Europa. Nós sabemos que o cristianismo, por vezes temos a dificuldade, ou podemos pensar, que não havia cristãos fora da Europa. Sabemos que sim, e até porque na Índia havia já uma cristandade, uma comunidade de cristãos bastante grande, falava-se, pelo menos as fontes indicam, cerca de 50 mil cristãos, que são os cristãos de Santo Tomé, e segundo, e que não é lenda, porque a arqueologia veio provar de que realmente o apóstolo Santo Tomé esteve em Oiapoque, esteve na costa de Coromandel, e que também se pensa que o túmulo dele aqui esteja, portanto ele terá estado aqui no tempo de Cristo, não é? Terá ido depois, e aqui terá deixado uma comunidade de cristãos. Claro que são cristãos do rito oriental,
não estão baixo Roma, mas não deixam de ser cristãos. E a Europa sabia destas cristandades, e talvez tenha sido essa a razão que fez com que todo este movimento de expansão, digamos assim, se tenha mantido sempre vivo, a procura das cristandades perdidas. Claro que não é só das cristandades, também temos a riqueza e todos os outros problemas, ou todas as outras questões, mas a procura dessas cristandades pesou de facto muito. E porquê? Porque o mito, enfim, há sempre alguma coisa de verdade, não é? Todas estas histórias que se iriam contando, sabia-se da existência de cristandades. E, de facto, quando os portugueses aqui chegaram, Vasco da Gama não se deparou com eles, por algum tempo, não é para se encontrar. Mas ele ia com essa ideia, e até porque quando entrou num templo hindu, ele pensava que tinha encontrado os cristãos de Santo Tomé, obviamente que não eram os cristãos de Santo Tomé, estavam no templo hindu, mas todo este mito, fantasia, na altura era extremamente difícil de distinguir, vêm a ser encontrados, portanto, mais tarde, e de facto houve, por parte da coroa portuguesa, uma tentativa de que estas cristandades, que já eram cristãs, é verdade, mas tentavam cristianizar, isto é, deixassem de ser do rito oriental para se voltarem a ser, ou dependerem de Roma, dependerem do Papa. Claro que isto não vai ser fácil, obviamente são comunidades que estão inseridas numa cultura, num sistema, enfim, hierárquico, neste caso o hinduísmo, que trouxe graves problemas, mas seja como for, a Companhia de Jesus, preparada e determinada, e sobretudo fruto da reforma, ou da contra-reforma, do Concílio de Trento, entende que estas cristandades devem voltar, digamos assim, a Roma. Nos primeiros tempos conseguiu-se, digamos assim, alguma aproximação, mas de facto não foi fácil. Mas não é deles, enfim, que eu venho aqui falar, porque só esse tema daria para a nossa palestra, mas para dizer que já havia cristãos fora da Europa quando todo este processo, enfim, se iniciou. Mas esses aí, como eu disse, já estavam. Estes dois homens que aqui estão vão para um espaço onde o cristianismo não existia, onde não havia, de facto, essa ligação, ou onde pudesse haver já algum conhecimento sobre a religião e sobre a cultura. E nós também sabemos como estas sociedades são extremamente adversas àqueles povos que não são, de facto, seus e que rejeitam também sempre o outro. Nós podemos, e falamos muito, que nem sempre a colonização portuguesa teve respeito, e na altura, enfim, também temos que entender as palavras, para com o outro. Mas nós perguntamos, e será que estas civilizações também, a China, ou o Japão, ou a Índia, também quando via um europeu, depois teria também, que sentimentos nutria também relativamente, digamos assim, ao outro. Até porque o português, também aqui, e mesmo onde o Roberto Nobile vai missionar, ele teve certamente, e muitos deles, disfarçarem-se porque, obviamente, os ocidentais, os europeus que aqui chegavam, também não eram bem vistos, não eram inseridos também nas comunidades. E daí que, muitas das vezes, tenham que recorrer a determinadas práticas que não só a ordem muitas vezes não aceitava, mas também era a única possibilidade, digamos assim, de conseguirem inserir-se e também levar por diante esse projeto de catequização e cultural, obviamente, também. Então, Mateus Ricci é um jesuíta que está vestido com as vestes, enfim, locais, assim como o Roberto Nobre é também um jesuíta, ele para a Índia, Madureira, e no caso aqui para a China, ambos, digamos assim, vão levar pela primeira vez o cristianismo a estas regiões. E, de facto, o caso do Mateus Ricci, e não irei falar aqui do Nobre, senão não temos tempo, no caso do Mateus Ricci, que levantou muitos problemas dentro da Companhia de Jesus, que levou ao rito chinês, foi denunciar a Inquisição por estas práticas, ou seja, também havia problemas dentro da Igreja, não era fácil, e tinha que haver muita determinação também por parte destes missionários. O certo é que ele, apesar dessa controvérsia toda e dessa oposição, levou por diante, digamos assim, este seu projeto. Independentemente deste processo que nós chamamos a adaptação, isto é, adaptar-se às culturas locais, ele acabou por ser o responsável pela levada, até aquilo que nos interessa também, o que eu defendo sempre muito, por isso é que eu falo muito em encontro de culturas, foi levar também a cultura e muito do saber, muito do conhecimento ocidental. Porque se não fosse através destas metodologias, se houvesse apenas só a preocupação de fazer cristãos e não terem atenção às culturas locais, certamente ele não se teria aguentado na corte chinesa. E ele, de facto, manteve-se ali durante algum tempo,
conseguiu introduzir o calendário gregoriano, conseguiu também fazer, digamos, escrever alguns livros, deixar, portanto, muito do nosso saber, muito do nosso conhecimento, digamos assim, ocidental, e, obviamente, se tem ali o número de cristãos que ele conseguiu fazer, pensa-se 2.500, efetivamente não foi muito em questões de número, mas foi muito em termos de cultura, porque nós ainda hoje olhamos para a sociedade chinesa e até temos, por vezes, algum receio em falar deste momento da história, pensando que haverá uma rejeição. O que é que foi este momento da história quando, nesta época, nos cruzámos ou chegámos até estas regiões? E nós hoje sabemos, eu tenho ali, de facto, ele encontra-se no museu em Pequim, certamente é tido como uma autoridade intelectual e teve a ver para, não foi apenas por projeto missionário, obviamente que fez alguns cristãos, mas não conseguiu converter, portanto, o imperador não conseguiu fazer muitos cristãos, mas o seu saber, o seu conhecimento ficou. E, portanto, creio que se algum deste conhecimento ocidental ainda hoje se manifesta, obviamente se deveu através, e foi através deste homem. O mesmo acontece também entre alguns presentes, digamos assim, que foram levados ao imperador, e ele também levou o mapa mundi também. Portanto, são, claro, mais coisas nós poderíamos dizer do Matteo Ricci, em termos de conhecimento, em termos de transferência do conhecimento. Eu falei do Nobile, mas obviamente ele também fez a mesma coisa, não na mesma, talvez, dimensão, ou na mesma igual, em termos do Ricci, mas também ele, digamos, traduziu obras da cultura ocidental para o sânscrito e para outras línguas, que fez com que elas também tenham circulado, catecismos, etc., tenham circulado também na região. Mas no caso aqui concreto, o Ricci, e é daquilo talvez que mais se fala, talvez mais conhecido, acaba por, digamos assim, ter marcado bastante a cultura nesta época, portanto, na China, onde praticamente, como sabem, nenhum ocidental entrava, ou era muito difícil. Os contactos eram feitos, digamos, por Macau. Deixando um bocadinho nisto esta transferência para a China, este espaço um pouco mais distante, de fazer parte deste império, falando aqui um bocadinho do Japão. Repare, por questão do Japão, isto porque também passou ano passado o filme do Scorsese, O Silêncio, muita gente deve ter visto, e olham sempre para a atitude jesuíta como algo negativo, alguém que renega a fé, que perante a adversidade eles deveriam também ter suportado os tormentos, já que outros cristãos, os cristãos japoneses, eles suportaram esse tormento bem violento. Acho que o filme não exagera, mas podia ter evitado, de facto, a mostrar tanto, mas que efetivamente era assim, não é? E muitos deles preferiram a morte ou renegar o catolicismo. E, de facto, alguns jesuítas nós encontramos que renegaram como fuga, obviamente, do sofrimento. Eu, por vezes, fico na dúvida, será apenas o sofrimento, se não possa ter havido, enfim, outras razões para que eles tivessem renegado, digamos assim, a fé. Mas não é disto, de renegar, de achar homens mais fracos ou menos fracos, que eu quero dizer. É independentemente do resultado que o cristianismo, esta primeira fase, digamos, do cristianismo no Japão tenha tido, e que foi, claro, um fracasso, esta primeira missão, o certo é que o conhecimento e a cultura ocidental entrou e ficou. E ficou através deles, apesar de ter terminado, digamos assim, em tragédia. Não foi fácil, digamos assim, depois sobreviver, mas o certo é que antes, digamos assim, desta rejeição, os ditos apóstatas, de terem tomado, digamos assim, esta atitude, acabaram por deixar muito ainda da cultura, digamos assim, ocidental. Até porque houve também no Japão, e era prática, não apenas só no Japão, noutras partes, mas falando aqui no caso concreto do Japão, era o recrutamento do clero local. Isto é, arranjar a população local que pudessem também eles ajudar na transmissão do cristianismo. Isto faz com que, obviamente, se ensine o latim, se ensine outras línguas, para que, de facto, possam depois ensinar e transmitir, digamos assim, o conhecimento. A questão da tradução é fundamental, porque para se explicar às populações locais, não só o jesuíta tem que conhecer as línguas locais, como muitas das obras têm que ser traduzidas, isto faz com que essa tal transferência do conhecimento, digamos assim, se faça. E daí que, sem isto, o latim ou a cultura dita ocidental não se instalaria,
digamos, na sociedade japonesa. E antes de falarmos destes apóstolos, o filme do Scorsese fala, há um outro, que este era japonês, que se converteu ao cristianismo, Fabien Foucault, é lido mais que o nome, nem sempre aparece com uma mesma grafia, mas seja como for, de facto era um japonês que se converteu ao cristianismo, depois renegou, foi anterior, portanto anterior aos portugueses que vão renegar o cristianismo, mas mesmo assim ele irá ser um responsável, ainda que japonês, vai ser um responsável também pela influência e pela transmissão do conhecimento ocidental. Digamos assim, é o primeiro catecismo, ou podemos dizer, as primeiras referências de grande importância que são introduzidas sobre o cristianismo no Japão vão ser feitas por um japonês, que foi jesuíta, obviamente, que se converteu ao cristianismo, e ele próprio vai, de facto, escrever uma obra, o Diálogo do Niotei, que acabou por nos fazer uma reflexão, de facto, sobre o cristianismo. Creio eu, que nada se sabia sobre o cristianismo. E, portanto, é através, digamos, da ordem que este começo, este início, enfim, da religião, como eu disse, nada fácil para o ocidental aqui entrar, muito menos para as questões culturais, para as questões religiosas, digamos assim, entrar. No entanto, este vai ser um membro da companhia que mais cedo renegou o cristianismo. Não teve a ver com o sofrimento, terá colocado em causa as próprias verdades. Mas, repara, ele nasceu, era japonês, confronta-se ao educado depois pelo cristianismo, e é natural que ele se tenha confrontado com uma realidade que a determinado momento pode ter colocado, digamos assim, em causa. Eu costumo dizer que os jesuítas eram muito, eles são escolásticos, não é verdade? Não põem em causa, agora ultrapassam a escolástica, eles questionam também. E este questionamento, muitas das vezes, desse ensinamento aristotélico, vem também da realidade que eles observam. E, portanto, eles ultrapassam também já isso. Isso faz com que muitas das vezes, algumas das verdades, entre aspas, alguns dogmas, muita da teoria, digamos assim, que aprenderam nos colégios, depois em confronto com uma nova sociedade, em confronto com uma nova cultura, muitas vezes possam pôr, digamos assim, em causa essa mesma verdade que eles foram adquirindo nos colégios. Eu creio que no caso deste aqui, terá acontecido isto, enfim, claro que ele nasceu, era japonês, certamente dentro do budismo ou de outra religião, e que acabou, portanto, por depois renegar também a fé. Mas seja como for, foi um elemento, o primeiro, digamos assim, que fez com que desse a conhecer o cristianismo e tenha levado, digamos, o cristianismo até ao Japão. Só depois vamos encontrar esta figura que nos fala do filme, Cristóvão Ferreira, que esteve lá, portanto, este sim português, esteve aqui, jesuíta, português, que também acabou por renegar, digamos assim, a fé. Renegar e obviamente, também adotar depois, portanto, que nós falamos na questão dos jesuítas no Japão, a questão da acomodação, para a Índia falamos muito da questão da adaptação, no Japão a acomodação, isto é, adaptarem-se às culturas locais. Claro, enquanto missionários, eles iam se adaptar. Neste caso, quando ele deixa de ser jesuíta, obviamente, ou por imposição, ou por, digamos, medo de tal sofrimento, acabou por renegar a ordem e acabou também por renegar o cristianismo. Digamos, terá casado, ninguém sabe muito bem, enfim, muito se conta, mas ao que parece, sim, terá tido um filho e 2 filhas e passou, obviamente, a viver dentro do que eram as tradições nicónicas. Mas, independentemente disso, das opções que ele acabou por tomar, como eu disse, possivelmente o renegar o cristianismo, o medo do sofrimento pesou, mas também, possivelmente, o contacto com a realidade talvez o tenha levado a relativizar muitas das verdades que ele levava aqui da Europa e que depois, enfim, talvez questionado de alguma maneira se valeria a pena tanto sofrimento e não, enfim, renegar a fé também como forma de fugir. Mas seja como for, escreveu em latim, também levou alguns conceitos, digamos, científicos, muito conhecimento ocidental, vai chegar através do Cristóvão Ferreira. Portanto, não nos fica aquela ideia de que apenas é um homem que não aguenta, fraco, mas não. Antes de toda essa, digamos, queda e esse final
trágico, digamos, que aconteceu aos cristãos, ele efetivamente teve uma obra científica, intelectual, de grande relevo, que foi responsável também, já juntamente com o Foucault, também para levarmos, digamos assim, muito do conhecimento oriental, muito da concepção europeia do mundo e da natureza, até relativamente à medicina também. Ele teve, digamos assim, esta preocupação. Repara-se a eles o que se fala muitas das vezes, porque olhamos para o Japão sempre como essa vertente comercial, pouco mais, e esquecemos desta tal transferência. Eu não estou a dizer que de lá para cá também não tenha vindo muito conhecimento. Obviamente que sim. Também nos chegaram aqui muitas obras, e nomeadamente do Japão, também nos chegaram muitas obras sobre a cultura japonesa, sobre as culturas orientais, como é evidente. Não vamos só. O conhecimento circula. Aliás, cada vez mais nós dizemos que, e eu defendo muito essa vertente, de que no âmbito dos descobrimentos portugueses há uma grande circulação cultural, porque o conhecimento não é só o que vai de Portugal para lá, mas é como ele circula em todo o Império. Os grandes portos, como seja Goa, seja depois mais tarde no Rio de Janeiro, mas antes Salvador, etc., ali, digamos, é uma confluência de culturas que a partir dali as naus, através, obviamente, dos seus missionários e mercadores, etc., acabam por levar muito do conhecimento. Portanto, essa circulação, obviamente, vai-se fazer. Eu estou aqui a falar apenas relativamente ao Japão, mas, obviamente, que circula do Japão para Portugal, para o Brasil, para a África, e, digamos, tudo isto nos dá, e isso é que nós hoje falamos nesta globalização, e certamente aquilo que se passou nesta época foi, efetivamente, uma pré-globalização, ou uma globalização, que é o resultado, digamos que hoje tem uma maior dimensão, mas que muito contribui para esta realidade. Porque, por vezes, nós não pensamos, mas muitos dos produtos que nós hoje comemos, se não tem sido esta época, não é? Não estou aqui a falar deste conhecimento, mas, obviamente, a batata, o tomate, o milho e tantos outros produtos, se não têm sido estas viagens, nós hoje não teríamos, certamente, esta riqueza, esta variedade alimentar tão grande. Mas pronto, isto foram até onde missionários com estas dificuldades, mas conseguiram levar o conhecimento. Uma outra região onde nós não falamos muito, enfim, fala-se quando falamos no Império, mas também não falamos muito, e porque temos sempre muita ideia de que Portugal conquistava, sempre. Não havia essa relação mais cultural de intercâmbio. Obviamente que sim. No caso do Grão-Mogol, e falando da Companhia de Jesus, obviamente que haveria um projeto da coroa portuguesa levar o cristianismo quanto mais longe melhor, mas não era fácil. E no caso aqui do Grão-Mogol, do Reino do Grão-Mogol, foi o Grão-Mogol que chamou a Companhia de Jesus para a corte. Portanto, não foram eles que impuseram, não foram as tropas portuguesas que impôs, foi de facto o Grão-Mogol que tinha curiosidade em saber e conhecer, entre aspas, algumas verdades também do cristianismo. Ele era um homem culto e estava interessado em saber também o que era a religião cristã, conhecer alguns desses fundamentos. Chamou alguns jesuítas, até porque a presença em Goa era grande, efetiva, e muitos dos missionários que vão partir para o Reino do Grão-Mogol vão efetivamente de Goa. Nós sabemos que não era fácil, porque, e isto também temos que pensar, a Companhia de Jesus, e tinha consciência disso, que nem sempre conseguia apenas intuitos de natureza religiosa. Estando ao serviço da coroa e sendo um elo de ligação com a coroa, também tinha a sua preocupação diplomática. Isto é, muitas das vezes estava em algumas regiões, no caso mesmo da China, sabia que não iria missionar, mas estava preocupado em transmitir a cultura, sim senhor, mas ao mesmo tempo também poder estabelecer relações políticas com as autoridades. No caso do Grão-Mogol, nós sabemos que isso existia de um lado, de parte a parte, esse interesse. Aqui não conseguem converter, não há grandes conversões, mantêm-se ali, mais talvez numa visão e numa missão diplomática propriamente religiosa. Mas nós sabemos, para além dessa missão diplomática, a corte do Grão-Mogol também seria um trampolim para dali partirem para outras regiões ainda mais ao norte, por causa do Tibete, etc. Portanto, eram pequenas bases que a companhia ia construindo, ia erigindo para poder dilatar, ampliar o seu projeto.
E, de facto, eles vão para lá, como eu disse, não têm grande sucesso em termos missionários, ou não têm mesmo. O certo é que aqui estiveram, deram a conhecer também o cristianismo, como eles foram chamados, e, a partir daqui, iniciaram outras missões, nomeadamente para o Tibete, onde poucos sabemos, mas o primeiro português a chegar ao Tibete é, de facto, um europeu, não é português, é um jesuíta, o António de Andrade, e que não foi fácil, mas chegou e que nos mandou, e a Europa, pela primeira vez, teve conhecimento também desta sociedade e desta cultura. E, portanto, e aqui, com essa curiosidade, digamos assim, do imperador e também com a persistência missionária jesuíta, acabou por também transmitir muitas destas verdades. Agora, eu não sei há quanto tempo estou a falar, mas se calhar já falei um bocadinho demais, vou fazendo já assim praticamente aqui o remate também, mas já agora, porque falamos tanto, e eu tanto me sensibiliza quando ouço falar de Malaca, a comunidade portuguesa, os portugueses de Malaca que temos lá, não é? Também eram aqui espaços de presença, de circulação, claro, comercial, política, cultural portuguesa, e sabemos que a Companhia de Jesus aqui também, Francisco Xavier, um dos primeiros missionários que partiu, também por aqui passou, por aqui terá deixado, digamos assim, também logo alguns cristãos, terá evangelizado. Claro que não atinge a dimensão nem o peso que nós temos daquilo que eu falei do Japão, ou da China, ou de Goa, ou de outros espaços. Não no Japão fosse assim tanta quantidade, mas em termos de dimensão, de persistência, de consistência da missão. Mas o certo é que nós ainda hoje temos aqui comunidades em Malaca, e creio que portugueses, são os tais portugueses de Malaca, creio eu, que vêm ainda desta herança. E que a Companhia de Jesus, com as suas metodologias, obviamente, também não vai ser fácil, até porque temos que ter sempre em atenção. É claro que estas pequenas perdas de influência não têm a ver só à própria extinção da Companhia de Jesus. Também tem a ver à influência e depois à potência e também à importância que os holandeses e outros europeus vão ganhar no Império. Não foram apenas os portugueses a quererem ter um Império. Todos os europeus estavam interessados em ter um Império. E nós sabemos que a partir do século XVII, Portugal perde essa preponderância, sobretudo em detrimento de holandeses, ingleses, etc. Mas neste caso, aqui nesta região, vai ser sobretudo para os holandeses. E algumas destas missões irão fracassar ou irão perder alguma importância, mas não significa que o cristianismo e a língua e a cultura já não esteja estabelecida, que está, mas vai perder alguma influência porque outros povos europeus vão chegar, nomeadamente a questão dos holandeses. Já agora aqui a questão que temos aqui também, falando aqui nas Molucas, e também que não hoje nós temos nestas ilhas algumas tradições também cristãs, católicas, e que têm a ver, digamos, deste momento, obviamente que tem a sua continuação, e não serão apenas só os jesuítas, outras ordens também andaram por lá, certamente, mas o certo é que deixaram pequenas comunidades. E eu queria mesmo terminar, e estamos aqui a falar desta região, com a questão de Timor, porque enfim, foi a última ilha, o último país a sair, enfim, da última colónia a conseguir de facto a independência, e aqui nós sabemos que o cristianismo ou o catolicismo, antes, em 74, quando os portugueses enfim, abandonaram a ilha, não teria um significado tão grande. Daquilo que eu tenho lido, 20 e pouco por cento da população é que seria católica. No entanto, na altura da independência, mais de 90% da população se dizia católica. Obviamente que arranjaram na língua e na cultura portuguesa uma identidade face à Indonésia. Mas aqui a Companhia de Jesus praticamente não teve acesso a Timor. E eu digo, será se a Companhia de Jesus tivesse tido acesso no século XVI e XVII, quando em 74 se fala em 20 e tal, o número de cristãos ou de católicos não seria muito maior, não sabemos. O certo é que nestas ilhas a preponderância, a influência foi mais dominicana, dos dominicanos, sobretudo em Timor, e nunca aceitou, a Companhia de Jesus teve algumas tentativas, e fez tentativas para entrar, mesmo em 1621 foi a última tentativa que ela fez para entrar, impôs-se como ordem e não conseguiu. Mas pronto, seja como for, não foi através da ação da Companhia de Jesus, eu não falei de Macau porque isto, enfim, todos conhecem, sabem a importância que tem, foi apenas dar algumas imagens, digamos assim, do que foi esta aventura da Companhia de Jesus, mas seja como for, não se conseguiu, ela não conseguiu entrar, mas hoje, de
facto, foi também através do catolicismo e através da língua portuguesa que, de facto, Timor-Leste conseguiu criar essa identidade e, ao mesmo tempo, também a sua independência e nascer como nação, como país. Pronto, eu creio que era isto. Enfim, de alguma maneira, talvez tenha sido, e fui certamente muito genérica, mas sei que o tema não era muito, tinha que ter opções, e como eu disse, não falei nem em África nem no Brasil, e nem falei em todas as regiões do Oriente, porque obviamente o Oriente é o mais vasto. Também não falei do Marquês de Pombal, mas sei que haveria muita curiosidade sobre o Marquês de Pombal e a extinção da Companhia de Jesus, mas obviamente, se houver alguma questão nesse sentido, eu posso falar do Marquês de Pombal também, mas ou falava uma coisa ou falava noutra. E, portanto, olha, eu agradeço a vossa atenção, a vossa paciência para o meu... Muito obrigada.